Você sabe que na história da vida de Jesus, a gente conhece bem o momento da sua crucifixão, todo o sofrimento que ele teve, e aí, o relato bíblico, que é bem conhecido, diz que Jesus foi morto numa sexta-feira, no pôr do sol ali, 3 horas da tarde, ele veio a expirar, foi retirado antes do pôr do sol, porque era Páscoa, e ele passou o sábado no túmulo, descansando, e no domingo, logo cedo, as mulheres foram ao túmulo e ele já não estava lá. E tem aquela frase do anjo para as mulheres, para Maria, que estava lá, ele não está aqui porque ressuscitou. A ressurreição é algo, uma doutrina, um ensinamento, que é muito importante na história da salvação, na história da gente entender o plano da salvação do ser humano. Sem a ressurreição, o apóstolo Paulo disse que a nossa fé seria vã. Eu quero levá-lo a estudar um pouquinho o tema da ressurreição, principalmente a ressurreição de Cristo, mas também uma analogia à nossa ressurreição daqueles que serão glorificados. Filipenses capítulo 3, verso 20. Abra sua Bíblia, eu vou te dar um tempo para você achar. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, está escrito: aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aqui existe uma comparação muito interessante, que é a comparação do corpo de Cristo ressurreto com o corpo que nós receberemos na ressurreição. Tal qual o corpo de Cristo ressurreto serão os dos crentes fiéis que haverão de ressuscitar para viver para sempre com ele, é o que diz o apóstolo Paulo nesse texto de Filipenses 3:20. A palavra glorificação, ela remete ao estado que o crente vai ter e que Cristo teve, a condição e experiência pós-ressurreição, tanto de Jesus como dos crentes. Devido à estreita ligação e comparação da ressurreição de Cristo com a ressurreição dos crentes, nós vamos começar esse estudo entendendo o que aconteceu quando Jesus ressuscitou, segundo o relato bíblico daquilo que os evangelhos e o apóstolo Paulo também fala sobre o estado em que Cristo estava após a sua ressurreição. O estado glorificado de Jesus após a sua ressurreição. Jesus não voltou simplesmente a viver com os discípulos no contínuo que ele tinha, ele estava todo o tempo com os seus discípulos antes da sua morte e antes da sua ressurreição. Mas depois que ele ressuscitou, a Bíblia fala de alguns momentos até a sua ascensão, quando ele voltou finalmente para o céu, quando ele se encontrou da ressurreição até a ascensão com os seus discípulos. Ele não ficou o tempo todo com eles. Você, por exemplo, pode ver em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5 até o verso 8, falando da aparição de Jesus após a sua ressurreição. O apóstolo Paulo relata assim, 1 Coríntios 15, 5 a 8. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. 1 Coríntios 15, do verso 5 ao verso 8. Jesus apareceu de uma maneira que ninguém poderia duvidar. E aqui o relato do Paulo fala que ele apareceu para uma multidão de 500 pessoas, apareceu para os apóstolos, apareceu para ele. Essas aparições começavam e terminavam, muitas vezes de maneira abrupta,
ficavam limitados a um curto período de tempo e ficou nessa lacuna da ressurreição até a ascensão. E o Lucas, escrevendo no livro de Atos, diz que o tempo que Jesus ficou entre a ressurreição e a ascensão, que aconteceu ali em Atos no capítulo 1, que o anjo vem consolar os discípulos, dizendo: este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma, que é ali Atos capítulo 1, verso 11. Esse período, em Atos capítulo 1, verso 3, diz que durou 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão. Mas interessante é que, obviamente, existe um certo mistério que a gente não consegue entender completamente sobre o estado de Jesus Cristo glorificado. Você pode ir lá em João capítulo 20, verso 19, diz que ele apareceu subitamente aos discípulos quando as portas estavam trancadas. Como foi que Jesus atravessou uma parede, atravessou uma porta e apareceu dentro daquele local onde os discípulos estavam? Nós não sabemos. Existe um certo mistério sobre essas aparições. João 20, 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Um outro relato de Lucas 24, 31, diz que Jesus desapareceu rapidamente da vista deles. Lucas 24, 31. Então, os olhos deles, dos discípulos, foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Então, existe realmente um pouco de mistério nessas aparições que eram rápidas, e aqui ele desaparecia, entrou numa sala trancada, desapareceu da vista, e ainda tem alguns relatos que fala de Jesus pós-ressurreição, que são muito interessantes. Em João capítulo 20, verso 16, diz que Jesus se encontrou com Maria e que ele podia ser reconhecido pela voz, pelo tom de voz. E é interessante que a gente conhece uma pessoa somente em escutar a voz dessa pessoa. E isso aconteceu. João 20, 16, disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse Rabone, que quer dizer mestre. Maria reconheceu a voz de Jesus e se virou para ele e falou: mestre, o Senhor está aqui. Também a Bíblia fala que pós-ressurreição, quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, eles não reconheceram Jesus. Mas em Lucas 24, 16, diz que eles não reconheceram a Jesus porque lhe foram cerradas. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo, quem sabe? O texto, Lucas 24, 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Estava ali em Lucas 24, 16. Também relatando sobre a aparição de Jesus após a sua ressurreição no domingo de manhã, diz que Maria tinha condições até mesmo de segurar a Jesus. João 20, 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai. João 20, verso 17. Então Maria queria tocar em Jesus, Jesus falou: não me segure ainda não voltei para o Pai. O outro relato que é muito marcante é a história de Tomé, porque a Bíblia diz que Tomé foi capaz de enxergar as cicatrizes de Jesus que ele obteve no sacrifício dele. E ali diz, no verso 20, ainda em João capítulo 20, verso 20, tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Falando de Tomé, que não acreditava que Jesus havia ressuscitado. E no verso 27, Jesus convida Tomé ainda para tocar com os dedos em seu lado e em suas feridas. Está escrito, João 20, 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui,
veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Esse relato é muito conhecido. Tomé foi convidado a tocar em Jesus. Bom, Jesus diz ainda que quando ele apareceu aos discípulos, nesse intervalo de 40 dias, ressurreto, diz que Jesus até mesmo comeu na presença deles. Lucas capítulo 24, 43, mas provavelmente a evidência mais forte de que Jesus ressuscitou e continuou como era antes da sua ressurreição, a sua continuidade, a evidência mais forte, a gente pode encontrar no capítulo 24 de Lucas, do verso 36 ao 43, e eu convido você a ler. Lucas 24, 36 ao 43, aonde, nesse trecho da Bíblia, se rejeita explicitamente a ideia de que Jesus seria um espírito, um fantasma. Veja, Lucas 24, 36 a 43. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Veja, Jesus é o modelo da ressurreição do crente. Quando Jesus ressuscitou, nesse intervalo de 40 dias, a sua aparição como alguém que era de carne e osso era irrefutável. E aqui, nesse trecho de Lucas 24, 36 a 43, o próprio Cristo fala: eu não sou um espírito. A carne não pode ser tocada. E aqui é um texto bem interessante. Corajosamente aqui é declarada a continuidade do Jesus glorificado com sua existência pré-ressurreição, como ele era antes de sua morte e de sua ressurreição. O corpo glorificado não é um espírito. O corpo glorificado não é um espírito. Jesus é reconhecido pelos seus discípulos. Eles podem tocá-lo. Ele tem carne e ele tem ossos. Lucas também apresenta essa imagem de Jesus para servir seguramente de modelo para a ressurreição do crente, para a minha, a sua, se houvermos de descansar no Senhor. Mas Paulo é mais explícito de todos sobre o estado da morte, ou o estado pós-morte, ou a ressurreição do crente. Isso a gente encontra em Coríntios, capítulo 15, do verso 35 a 50. É um verso muito conhecido, mas eu quero ler aqui os versos 50 e 51, e 52 também. 1 Coríntios 15, abra sua Bíblia. Isto vos afirmo, e na minha Bíblia tem um subtítulo ainda: os vivos serão transformados. E começa assim, o verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. E o capítulo 15 todo aqui de 1 Coríntios é interessante, porque a ênfase é
na ressurreição, explicando que o crente terá um corpo. Veja, o corpo glorificado conservará a identidade do corpo pré-ressurreição e será reconhecível para outros santos que conheceram o indivíduo nessa vida. Isto é claro e está relatado em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Um texto que eu amo muito, entre muitos textos da Bíblia que fala sobre ressurreição, eu me identifico muito com este de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, eu tenho repetido muitas vezes aqui. Mas aqui Paulo conforta os crentes que perderam entes queridos com a certeza de que os encontrarão novamente depois da ressurreição. É o que está aqui em Tessalonicenses 4, 13 a 18. Isso é interessante. Nós reconheceremos aqueles entes queridos que estão descansando no pó da terra. Essa é a certeza aqui que Paulo dá em 1 Tessalonicenses 4, 13. Queridos, a gente entender que a ressurreição de Cristo é um modelo para a ressurreição dos crentes que serão glorificados, e como isso aconteceu, é uma doutrina muito importante no tempo em que nós estamos vivendo. O propósito de Deus é restaurar plenamente a vida que ele tinha em mente lá no Éden, lá no início, a qual supera a tragédia do pecado e da morte. A expiação, a morte de Jesus, só pode ser completa quando as criaturas de Deus, libertas de sua mortalidade, porque nós somos mortais, são transformados para a imortalidade que Deus dá. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, a mortalidade, ela é uma intrusa neste mundo. Deus criou o homem imortal, mas entendamos, a imortalidade de Adão e Eva, que é a mesma que nós teremos quando Jesus voltar aqui à Terra, é uma imortalidade que não é inerente em nós mesmos, é um dom. Adão e Eva eram imortais porque Deus deu essa imortalidade para eles. Deus é imortal por Ele mesmo, inerente a Ele a imortalidade por ser Deus. Então, a imortalidade é um presente que Deus nos deu a Adão e Eva e nos dará novamente. Essa é a razão porque as declarações de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 14, ele diz que se não houver ressurreição, a pregação e a fé são vãs. A morte de Jesus, só a morte sem a ressurreição, não serviria ao propósito da redenção. Tinha que haver ressurreição. Jesus tinha que morrer, mas ele tinha que ressuscitar também, para esmagar a cabeça da serpente. E no verso 17 ainda, de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo disse que a fé é sem proveito e ainda permanecemos em nossos pecados se não houvesse ressurreição. A ressurreição de Cristo. Embora a plena restauração da vida e a vitória sobre o pecado e a morte ainda não seja palpável e real para nós, uma realidade, nós já desfrutamos, através da esperança, através da fé, é tornado possível a promessa da ressurreição. A palavra esperança, que o apóstolo Paulo usa em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, e ele diz lá, eu vou explicar para vocês o que acontece quando as pessoas morrem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. E aqui a gente precisa entender o que quer dizer essa palavra esperança que o apóstolo Paulo diz. A gente pode se entristecer, mas a gente não pode se desesperar, falta de esperança. Em geral, na linguagem cotidiana, esperança nada mais é do que um desejo com pouca ou nenhuma base. Mas o conceito de esperança no Novo Testamento é um tipo de existência caracterizada por certeza e confiança. Nós esperamos, com certeza, pela fé,
que aquilo que está descrito sobre a ressurreição haverá de acontecer. Ter esperança na ressurreição não é apenas desejá-la, mas viver uma atmosfera de certeza e confiança que dá um gozo antecipado dessa realidade. Essa é a esperança que o apóstolo Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. E essa certeza só é possível porque nós já temos a realidade da ressurreição de Cristo. Cristo já ressuscitou. Isto já aconteceu e é real. E ele está vivo. A ressurreição de Cristo não somente garante a ressurreição futura do crente, mas a ressurreição de Cristo é o início da ressurreição de todos os crentes. Esse é o significado de Jesus ser o primogênito dos mortos. É um texto na Bíblia que eu demorei a entender, mas que faz todo sentido. Lá em Colossenses 1,18 fala exatamente isso. Colossenses 1,18, falando a respeito de Cristo. Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Eu ficava pensando, por que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o primeiro a morrer, primogênito dos mortos? E o evangelista João, agora escrevendo o Apocalipse, ele reafirma essa ideia. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Veja, a mesma ideia de Paulo é de João. Cristo é o primeiro a morrer. Será que antes da cruz de Cristo, ali no Calvário, ninguém havia morrido? Adão não havia morrido, Noé não havia morrido, todas as gerações de profetas ou de patriarcas já estavam no pó da terra. Por que a Bíblia afirma que Jesus é o primogênito dos mortos? Você consegue entender isso? Eu queria te explicar da seguinte forma. Vou fazer uma pergunta para você. Adão e Eva ouviram da boca do Senhor que se eles comessem do fruto proibido, eles estariam condenados à morte. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A Bíblia nos ensina que a palavra morte tem pelo menos 2 significados na Bíblia. Sono, descanso, mas a Bíblia também fala que a morte é a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Então a Bíblia fala de 2 mortes, a do sono e a morte eterna. Eu faço uma pergunta para você que está aí na sua casa, e eu sei que a irmã Neuza, que gosta sempre de interagir comigo, vai me responder aí. Qual foi a morte que Adão e Eva estavam condenados quando Deus disse, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás? A morte do sono ou a morte eterna? O que vocês acham? O que você acha, Ricardo? Alguns falam assim, não, mas Adão vai ressuscitar, então era a morte do sono? Não. Adão e Eva estavam condenados à morte eterna. Por que eu falo isso com toda certeza? Porque o segundo Adão veio pagar, veio viver e veio morrer no lugar do primeiro Adão. E sabe, queridos, eu costumo ilustrar assim, se eu estiver devendo ao Davi R$100 e chegou o dia de eu pagar, eu pego uma nota de 50 e dou para ele, eu paguei? Não. Se eu devo 100, eu tenho que pagar com 100. Agora pense, irmãos, Jesus morreu no lugar do homem, da humanidade, que estava condenado à morte eterna. Então, qual foi a morte que Jesus morreu? A morte a qual Adão estava condenado. Jesus foi o primeiro, o primogênito, o primeiro a morrer a morte eterna. Nenhum dos que morreram antes deles tinham passado pela morte eterna. Nenhum deles. E Jesus morreu a morte eterna.
porque o homem estava condenado à morte eterna. Então Jesus não podia morrer a morte do sono, senão ele não teria pago a dívida. Então esses textos fazem todo sentido, o de Colossenses e de Apocalipse, no sentido de que Jesus foi o primeiro a morrer a morte eterna, mas ressuscitou, graças a Deus por isso. O diabo tentou prendê-lo na tumba, mas não conseguiu. Maior do que a morte. Por essa razão, sua ressurreição jamais pode ser vista como a mera ressurreição de um cadáver. Ao contrário, trata-se de um evento escatológico, no qual Jesus assume um corpo glorificado, iniciando e garantindo a ressurreição de todos os justos. Ele fez mais do que prometer vida eterna aos discípulos. Ele materializou a vida eterna. Os cristãos vivem na convicção, certos, de que aguardam a verdadeira esperança na vida futura. A ressurreição de Jesus é mais do que uma ideia que enriquece a vida ou um símbolo do que a vida significa no presente. Ela, a ressurreição de Cristo, é para o crente a certeza da ressurreição e da vida eterna. É a certeza. A ressurreição dos mortos não é uma ocorrência individual. Nós morremos sozinhos, mas a Bíblia diz que ressuscitaremos em grupo. A ressurreição vai se dar para todos os crentes no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo instante. Por isso, eu quero terminar levando você a pensar no texto de Hebreus capítulo 11, verso 39 e verso 40, que é o texto que fala dos heróis da fé. Todos aqueles grandes homens e mulheres que morreram e foram elogiados pelos atos que fizeram. Hebreus capítulo 11. E quando está quase terminando o capítulo 11, aí tem uma coisa muito interessante sobre mim e sobre você. Sabe? Porque termina assim, 11, 39 e 40 ali. Nem mesmo os grandes modelos da fé já receberam a recompensa final da vida eterna, pois Deus tinha um melhor plano. Hebreus 11. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos esses heróis da fé estão aguardando que eu e você, junto com eles, na manhã da ressurreição, recebamos juntos o prêmio da coroa da vida. A morte de Jesus e a sua ressurreição é a garantia e a certeza que, se viermos a dormir, como alguns têm dormido agora por causa da Covid, eles haverão de ressuscitar. A ressurreição de Jesus é real e hoje ele está vivo. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar, nós temos uma linha de tempo que a gente precisa corrigir em relação à vida de Cristo. A gente lembra de Jesus bebê, é o Natal. A gente lembra da vida de Jesus e os milagres que ele fez, toda a sua existência aqui na terra. A gente lembra do julgamento injusto e a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. A gente lembra da ressurreição de Cristo. E nessa linha de tempo, a gente pula para a volta dele. Mas Jesus está vivo hoje, intercedendo por nós lá no céu, fazendo um julgamento. Nós cremos num Deus que está vivo. Se relacione com ele, converse com ele, confie nas promessas dele, porque o nosso Senhor está vivo, como o hino que a gente cantou no início, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos cantar no hino do Inário Adventista, o número dele é 69, o número, e ele fala que Jesus ressuscitou,
e a gente deve cantar glórias, aleluias por isso. Vamos cantar juntos. Cortou o finalzinho ali, né, irmãos? Isso acontece quando a gente usa o PowerPoint, mas esse hino é maravilhoso. Cristo já ressuscitou. Nós queremos, antes de orar, mencionar aqui, eu tenho duas situações para a gente louvar o nome de Deus, irmãos. Uma é a nossa irmã Estela, esposa do irmão Walter, tão conhecido aqui, nosso, da Igreja Central. Ontem nós oramos porque chegou a notícia que ela estava com 75% do pulmão tomado pela Covid, né? Com pneumonia. E hoje a gente recebeu a grata notícia, através da irmã Madalena no chat, que ela já está em casa. Olha que glória a Deus por isso. Que notícia boa. E uma outra notícia, o nosso irmão Isaac ainda está estável, mas nós falamos da nora dele, e a irmã Olívia, a esposa, me mandou notícias, que eu sempre tenho perguntado, e ela me deu a notícia agora há pouco, antes de vir para cá, que a nora dela também teve uma melhora muito grande. E eles estão esperando em 72 horas aí dar alta para a nora dela. Continuemos orando pelos nossos irmãos, mas já louvemos a Deus por essas bênçãos que a gente obteve. Quero te convidar a orar agora, para terminar esse culto de adoração. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra escrita. Como é bom ter a Bíblia e poder lê-la livremente, estudar esses textos, que nos dá novamente uma esperança garantidora de que haverá ressurreição, uma certeza de que Jesus Cristo está vivo, voltou para o céu, e hoje o Senhor está intercedendo por nós, a garantia de que haverá ressurreição para todos que creem em Ti. Senhor, ajuda-nos a viver no meio dessa pandemia com esta esperança, porque se viermos a dormir, que durmamos no Senhor. Dá-nos, Senhor, esta motivação para continuar neste mundo em meio de pecado e pregar aos outros esta boa notícia. Louvamos o Teu nome também por essas pessoas que citamos aqui, que estão se recuperando da Covid. E intercedemos a favor daquelas que estão sofrendo, alguns enlutados. Dá-nos, Senhor, uma boa semana, uma noite de descanso em Tua companhia. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.